Meus irmãos, nós vamos passar então para a nossa escola bíblica dominical. Eu peço a você que, por favor, não saia. Eu sei que nós estamos aqui até 10 horas. Né? Talvez não dê para fazer aquela interatividade como se estivéssemos de forma presencial, mas mesmo assim essa ferramenta nos dá a possibilidade, né, de nós conversarmos. Pode surgir as perguntas aí embaixo, durante vocês já têm se manifestado aí, eu tenho visto, isso é muito bom, que aí eu sei que eu não estou só. E, por favor, se tiver alguma pergunta, nós tentaremos responder. E aquilo que eu não souber, nós podemos estudar e trazer a resposta também depois. Nós vamos trazer a nossa lição. Eu vou buscar expor ela neste momento. E durante a exposição, alguma dúvida que surgir, os irmãos vão trazendo aí as suas contribuições aí também aí embaixo. Outros irmãos vão ler, eu posso aqui também ler. Vamos tentar fazer algo mais dinâmico hoje pela manhã. O tema hoje ele é muito interessante, é muito importante também para nossas vidas. Nós vamos falar sobre alegria. E os irmãos que fazem parte da nossa igreja, e daí eu já quero registrar algumas coisas antes que passe muito, porque nós temos aqui a irmã Neide, bem-vinda irmã Neide, Silveira Luz, nós temos a Poli, nós temos aqui a Igreja Presbiteriana de São Sebastião de Lagoa de Roça, e eu acredito que seja o Ulisses que esteja aqui. Bem-vindo, Ulisses, Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui para trás que eu consigo ver? Nós temos aqui o Vasconcelos, bem-vindo Vasconcelos, Deus abençoe sua vida. A Adornada Semijoias é uma irmã, é a Raquel, provavelmente a sua família aqui devem estar vendo. Bem-vindo vocês, são lá da Igreja do Monte Santo, a minha igreja mãe. Saudade de vocês. Eu sei que o irmão também, o Alfredo Irineu Neto, né, nós chamamos ele por um neto, ele também apareceu por aqui, não sei se ainda está. O neto, pastor Edivaldo, acho que o senhor ainda está aí, o neto foi o que fez a logo da nossa igreja, né, para a avaliação do nosso conselho. Né, ele que foi responsável ali por aquela arte. Ele se fez presente aqui também essa manhã. Vamos então falar hoje sobre a alegria, um tema muito importante. Os irmãos que têm a nossa revista, né, eu estou com ela aqui na minha telinha, os irmãos que têm nossa revista talvez não tenham percebido, e aqueles mais buliçosos, né, que gostam já de adiantar, nós vamos perceber que a nossa revista ela está tratando dos frutos do Espírito Santo. Bem-vindo, Carlos, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nós estamos falando dos frutos do Espírito Santo. Nós falamos sobre a paz, nós falamos sobre o amor, e a nossa revista ela vai trazer os demais frutos para nós meditarmos. E hoje nós vamos falar sobre a alegria, tendo como texto base o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Um versículo pequeno, mas que tem grandes lições para a nossa vida. E também essa lição vai ser muito oportuna para o contexto em que nós estamos vivendo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo pequeno, fácil de decorar, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é o texto base da nossa lição. Meus irmãos, e nós sabemos que não é fácil falar que nós temos que manter um caráter de alegria. E daí eu retorno a esse contexto em que nós temos vivido. Porque diariamente, constantemente, quando nós ligamos a nossa TV, ou até pelas notícias dos rádios, ou notícias que nós vemos também pelas nossas tecnologias, pelos nossos smartphones, nós vemos como as notícias de morte, elas são constantes. Se não pela Covid-19, também pelas mais variadas formas. Bom dia, Micaela, bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Nós temos vivido esse contexto de perda constante. Isso é uma realidade que nós não podemos negar.
Nesses dias, nessa semana mesmo, um jovem da minha igreja mãe lá em Campina, ele faleceu, conhecido nosso, e não foi de Covid, faleceu de um acidente de moto gravíssimo que ele sofreu e sua vida acabou sendo ceifada, mesmo tendo a alegria de saber que ele se encontra com o nosso Senhor Jesus. Mas então a pergunta, diante de tudo isso que nós temos vivido, diante de todo esse contexto pesado e grave que nós temos passado, a pergunta é como falar de alegria nessas condições. Porque sabemos que, se não todos nós, mas uma grande maioria, nós temos essa tendência, né, para a melancolia, nós temos essa tendência para a tristeza, para o desânimo. Né? Nós acabamos de ver, e até não foi coincidência, eu devo dizer, nunca é coincidência, sempre é Deus, né, o texto com a lição de hoje. Eu havia estudado o texto e anteriormente eu não sabia que a lição seria essa. Né? Fazia um tempo que eu tinha pego na revista, devido às circunstâncias aqui que nós não podemos ter nossa EBD, eu não sabia desse tema, mas como esses temas eles têm se tornado aqui em paralelo, né? Como eles são complementos um do outro. Nós temos essa tendência ao desânimo quando as circunstâncias, como os discípulos ali passaram, sobrevêm sobre nós. E o que vem acontecendo conosco, ele tende a nos levar para um estado dessa forma, a um estado de melancolia, a um estado de depressão. Muitas pessoas são acometidas, e não pense que porque você é cristão, você não pode ter a depressão, você não pode ser uma pessoa depressiva. Se nós formos analisar a nossa Bíblia, e o tempo não nos permite fazer isso de uma forma profícua, mas se você for analisar, nós temos profetas do passado ali do Antigo Testamento, e está registrado na Bíblia a depressão que eles passaram. Muitos cristãos estão sofrendo de depressão e às vezes eles tentam tirar a sua própria vida. Acham que a solução é tirar a própria vida por causa da situação que eles estão passando. Por N motivos, eles acham que a melhor solução seja ceifar a sua própria vida. E muitas situações, muitas coisas podem acontecer para nos levar a uma pessoa esse tipo de pensamento. E eu lembro aqui, eu posso até deixar o link da pregação dele no grupo da igreja depois, que eu acho importante vocês ouvirem também essa pregação. Eu lembro aqui de uma pregação do Hernandes Dias Lopes. Foi a primeira pregação que eu ouvi na minha vida dele, né? Da pregação do Hernandes, que é uma pregação chamada Ladrões da Alegria. E é interessante que ele vai identificar, partindo também desse texto de Filipenses 4:4, ele vai identificar na carta aos Filipenses 4 ladrões da alegria. Ele identifica o ladrão que vem por meio das circunstâncias. E esse ladrão, ele vem às vezes por um sonho de um lar feliz que nós temos. Uma carícia a um filho que de repente se torna rebelde, que se encaminha para o meio das drogas. Um acidente que acontece, uma enfermidade como nós temos visto hoje, né, as enfermidades por meio de Covid e tantas outras que estão sendo camufladas diante da Covid, mas que ainda acontecem. Talvez um divórcio, um pai que abandonou os filhos, uma reprovação no vestibular, uma empresa que faliu, e como tem acontecido isso hoje, desemprego, traição, um namoro, um noivado que tem sido rompido. Nós vemos Paulo no próprio contexto, sofrendo aqui também muito na sua história. Nós vemos Jó sofrendo também. Esse Google aqui, ele fica querendo pregar no meu lugar, ele quer boicotar o estudo de hoje. Mas vamos continuar. Qualquer problema, vocês me avisem aí. Nós temos ainda o ladrão que vem por meio das próprias pessoas. Mágoas, feridas, humilhação, abuso sexual, perseguição, injustiça, calúnia. Nós temos também o ladrão que vem por meio das próprias coisas. E nós vivemos uma sociedade materialista e consumista que nos leva, às vezes, a amar mais os bens que nós temos do que o nosso irmão, seja ele um irmão de sangue ou o nosso irmão da igreja. Nós temos hoje essa luta e essa batalha do ter contra o ser.
e as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que não conhecem. Só se preocupam com as coisas terrenas, só com as coisas da terra, só com dinheiro, só com bens, só com negócios, só com futebol, e às vezes só com bate-papos depois do culto, quando o culto é realizado de forma presencial. Nós temos ainda os ladrões que vêm por meio da ansiedade. E daí nós vemos muitos divãs psicológicos com a agenda cheia, porque muitas pessoas estão aí roendo unhas, nervosos à flor da pele, estressados devido a tantas coisas que têm sobrecarregado as suas vidas, se preocupando quanto ao passado, não se libertam dos seus traumas, das suas feridas, da sua falta de perdão. Se preocupam ainda com o futuro, com emprego, com estudo, casamento, filhos, saúde, finanças, dívidas. A ansiedade, ela é um mal do nosso século. Gente que não consegue viver o hoje porque está preocupado com o amanhã. E esquecem o que Cristo ensina. Não ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. É isso que Cristo nos ensina. E diante de tudo isso, só há uma pessoa que pode nos socorrer. E essa pessoa é Cristo. Que o próprio Cristo, ele diz, lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida, meus irmãos, essa vida é alegria. É isso que deve alimentar o nosso coração. É a fé em Cristo. É essa fé em Cristo que nos dá alegria, que nos motiva para viver o dia de amanhã. É como Hebreus ele vai dizer no seu capítulo 12, versículos de 1 a 3. Corramos com perseverança a carreira que nos está disposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está centrado à destra do trono de Deus. Por isso ele manda no versículo 3, considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não fiquemos fatigados e desmaiados em nossa alma. É essa fé, meus irmãos, em Cristo, que já fez aquilo que nós mais precisávamos, que nós devemos ter diante de nós. E é essa fé que deve alimentar o nosso ser. É essa fé que trará alegria para os nossos corações. Essa fé que, como diz ainda em Hebreus 11:1, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A certeza daquilo que esperamos. Tudo que temos falha, mas o nosso Deus, ele nunca falha. O seu amor por nós, ele nunca falha. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E ele queria dar notícias e animar os irmãos para que eles continuassem na perseverança da sua fé, para que eles não se abatessem. Essa carta, ela tem uma característica interessante. E a maioria dos estudiosos, eu diria até todos eles concordam que essa carta ela é chamada de Carta da Alegria. Se você quer entender, então, felicidade, alegria, você vai ter nessa carta os segredos da verdadeira felicidade e como encontrar a verdadeira felicidade. Porque veja que o próprio Paulo vai dizer nela, no seu capítulo 4, versículos 12 a 13, que tanto ele sabia estar humilhado, como também sabia estar honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, ele tinha experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância
como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E é bom entendermos isso, porque muitos usam esse texto de forma isolada, tudo posso naquele que me fortalece, achando que esse texto fala de que se trata apenas de bens financeiros, de uma vida de bonança, de uma vida de grande riqueza, de uma vida sem tristeza, de uma vida sem dores, de uma vida sem lutas, de uma vida sem doenças. Mas quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está se referindo a tudo que vem anteriormente. Ele está se referindo a que nós podemos passar por todas as circunstâncias, mas ou boas, ruins ou benéficas, porque Deus nos fortalece para isso. Paulo queria levar a mente dos cristãos a ter esse espírito grato. E ele vai mostrar que a alegria no Senhor ela é independente de qualquer circunstância. Nós devemos entender que há momentos ruins, que o dia mau ele vai chegar, mas também que há momentos bons. O próprio livro de Eclesiastes 3:4, ele nos afirma que há tempo de chorar, mas também, que há tempo de rir, que há tempo de prantear, de chorar, de derramar as nossas lágrimas, mas também que há tempo de alegria, há tempo de assaltar, há tempo de regozijar. E eu lembro aqui uma frase muito interessante que marcou a minha vida, uma frase aqui de Jonas Madureira, na Consciência Cristã. Ao responder o incrédulo, que perguntou questões acerca da felicidade, ele disse o seguinte: a diferença entre a vida de uma pessoa do mundo e a vida de um cristão é que quem está no mundo tem uma vida triste com momentos de alegria durante a sua vida. Enquanto o cristão, ele possui uma vida de alegria com momentos passageiros de tristeza nela. Se formos analisar bem, nós temos mais motivos para a alegria do que para a tristeza. E desde já eu desafio você, quando terminar a nossa devocional, que você reserve um tempo e você pegue uma folha, coloque duas colunas na sua folha. Irmãos, deixem-me só ligar aqui o notebook rapidamente, que senão ele vai desligar rapidinho. Desculpem, meus irmãos, eu sempre acabo esquecendo de botar o notebook para carregar quando eu estou em casa. Então, continuando, meus irmãos, eu quero lançar esse desafio para você, de que você coloque 2 colunas numa folha. De um lado você coloca tudo aquilo que você tem a agradecer ao Senhor. Veja, em mínimos detalhes, desde o momento que você acorda de manhã até o dia de noite. Faça isso pelo menos durante um dia ou uma semana. E do outro lado você coloca aquelas coisas que talvez você ache ruim. Eu tenho certeza que você terá mais motivos para agradecer, para se alegrar, do que para ficar triste. Nós temos muitas razões para nos manter alegres, meus irmãos. Eu digo a você que a principal delas... Obrigado, Jane, por me desculpar. Eu digo a você que a principal delas é, de fato, o próprio perdão dos nossos pecados. Eu diria que só o perdão dos nossos pecados, ele já anula qualquer motivo que nós temos de reclamar. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é arrancar de nós aquilo que quer tirar de nós a nossa alegria, tirar de nós aquilo que nos motiva a louvarmos ao nosso Deus. Portanto, nossa lição ela vai trazer aqui
duas coisas que nós aprendemos. Primeira ação, melhor dizendo, que nós devemos fazer é abandonar o pecado e a ingratidão nas nossas vidas. É a primeira coisa que a lição vai nos ensinar. Primeiro porque nós podemos acabar cultivando ou semeando um pecado específico em nossas vidas. E você também sabe certamente que o pecado ele nos distancia de Deus. E se nós cultivarmos esse pecado, a nossa alegria ela será roubada. Lembre-se que a própria Bíblia ela nos ensina, né? Não há como servir a dois deuses. Se você serve a um, você desagrada o outro. Se você serve o outro, você vai desagradar aquele outro. Logo, se você serve ao pecado, você vai desagradar a Deus. Da mesma forma que se você serve a Deus, você vai desagradar o pecado. João 15:6 afirma que se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. É essa a questão do pecado na nossa vida. Se nós não permanecermos em Cristo, se nós não podarmos a nossa vida de modo que estejamos constantemente na presença do Senhor, esse ramo que não somos nós ficará seco. E nós seremos desligados da videira verdadeira, que é o nosso Senhor. O próprio Davi ele entendia muito bem isso. E você vai perceber porque no próprio Salmo 51, e daí guarde um tempinho hoje é dia do Senhor, abra a sua Bíblia e depois medite sobre isso. Davi ele vai se expressar no seu salmo reconhecendo o seu pecado. E você vai perceber lá que ele expressa o seu desejo de ter novamente a alegria que ele possuía antes. É o que ele diz no versículo 8 do Salmo 51. Ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi entendia muito bem que o pecado que aconteceu na sua vida, e ele escreve aquele salmo depois de se arrepender do seu pecado que ele cometeu ali com Batseba, mandando até também matar o marido dela. Depois disso ele se arrepende e ele escreve exatamente isso. E ele entende que esse pecado ele tira a alegria que ele tem no seu coração. E é por isso que nós devemos lutar contra o pecado. E em outra lição dessas nós pensamos até sobre isso. O próprio livro de Hebreus, a carta de Hebreus, ela vai nos motivar à luta contra o pecado. Ao olhar firmemente para o autor e consumador da fé, em troca da alegria que estava proposta, lembre-se que ele suportou a cruz. A carta aos Hebreus, em determinado momento, ela vai nos motivar a uma luta intensa contra o pecado. E eu lembro que eu disse até numa de nossas EBDs, né, que é a luta contra o pecado, ela se assemelha à luta de UFC que nós temos. Eu não sei quem conhece, mas boxe, as lutas normais, aquelas brigas que nós vemos, que a pessoa só fica satisfeita quando elimina o outro, quando até tira a vida do outro. Parece engraçado às vezes, mas essa deve ser a nossa atitude com relação ao pecado. É uma luta intensa, de forma que nós só podemos estar satisfeitos quando nós eliminarmos o pecado da nossa vida. E o próprio Cristo, ele nos ensina que essa deve ser a nossa postura. Lembre-se que em outro momento, no próprio Evangelho de Mateus, Cristo ele vai nos ensinar a que se o nosso olho nos faz pecar, claro que ele está usando ali uma forma de intensificar a luta contra o pecado, não literal, ele vai dizer que nós devemos arrancar o nosso olho fora. Porque é muito melhor entrar no céu faltando um dos olhos do que ir para o inferno com os dois olhos. Estou falando aqui com minhas palavras. Se a nossa mão nos faz pecar, tira, arranca-o fora. É muito melhor ir para o céu com só uma de nossas mãos do que ir para o inferno com as duas. A Bíblia não brinca com o pecado. Todas as vezes que a palavra de Deus ela fala na nossa postura, como nós devemos agir diante do pecado, ela nos faz pensar nessa luta intensa
contra ele. Ainda, a ausência de gratidão também nos leva a essa perda de alegria. Um coração alegre, meus irmãos, é um coração grato. E o perdão da nossa alma, ele é o maior motivo de gratidão que nós temos. Veja como é que Paulo ele inicia a sua carta aos Filipenses. Espero que você esteja com a Bíblia aberta aí ainda. Aí volta um pouquinho e olha ali no capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo ele tinha um coração grato pelo que as pessoas também faziam a ele. Quando nós vamos agora adiante um pouquinho aí a sua Bíblia, e vá lá para o capítulo 4, versículos 15 e 16, de forma presencial, quem estaria lendo esses versículos eram vocês, mas aqui a gente tem que andar. Ele diz no capítulo 4, versículos 15 a 16, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Veja como Paulo está manifestando o seu coração grato aos filipenses pelas ofertas que ele recebeu. E às vezes como é difícil, meus irmãos, nós agradecermos por algo que nós recebemos. Como é difícil, às vezes, nós termos um coração grato. Às vezes nos assemelhamos mais ao povo no deserto, lá em Êxodo, que viu tantos milagres de Deus, as 10 pragas sendo lançadas no Egito, viu ali as codornizes o servindo, recebiam maná caído do céu, viu um milagre de Deus diante deles, mesmo assim continuavam constantemente murmurando uma vez após outra. E às vezes até dizendo, melhor era se tivessem continuado no Egito. Quantas vezes nós não reclamamos e somos ingratos com aquilo que nós recebemos de Deus e de outras pessoas. Nós devemos agradecer pelo que as pessoas fazem também a nós, meus irmãos. Em 1 Tessalonicenses, eu vou ter que resumir aqui por questões de tempo, mas lembre-se que em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando ele diz ali, dai graças, essa expressão dai, ali é uma ordem. Quando ele fala ali, dai graças, do mesmo jeito que ele diz antes, orai, ele não está dizendo ali que você tem que dar graças quando você quer. Você tem que dar graças só quando você achou o presente ali interessante, quando foi algo que você queria. Você tem que dar graças porque essa é uma ordem que ele dá mesmo. É uma obrigação sua agradecer. E quando você não agradece, você está desobedecendo uma ordem dada pelo próprio Deus por meio das suas escrituras. Assim como a própria expressão dai, ela também vai refletir no seu original que deve ser algo constante. Não é dai graças hoje e amanhã não dá. Não é agradecer pelos seus alimentos no café da manhã e você esquecer na hora do almoço. E só lembrar no jantar. E ainda mais, é você que deve ser grato. Porque às vezes nós temos aquela questão, não, as pessoas que se quiser que agradeçam a mim. É você que tem que ser grato. A expressão dai, ela mostra que é a pessoa que tem que agradecer. Não é Deus que tem que agradecer a nós, somos nós que temos que agradecer a Deus. Veja que ela ainda diz, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vontade do Senhor é que você e eu tenhamos um coração grato. Tenhamos um coração agradecido diante dele.
E ainda uma segunda lição que nós vamos ter aqui, com relação à alegria, é que além de eliminar de nós o nosso pecado e ingratidão que nós vimos até agora, nós devemos cultivar a confiança e a devoção. E você já percebeu que a alegria não é algo que vem de mão beijada na sua vida. Tem um esforço para você conquistar a alegria. Depois de confessar o pecado, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. É olhar para frente, como nós já aprendemos. O problema é que nós colocamos a nossa confiança no lugar errado e acabamos sofrendo a consequência desastrosa por isso. Sabe o que é que isso se chama? Isso se chama idolatria. Quando nós colocamos a confiança naquilo que nós temos, quando nós colocamos a confiança em nós mesmos, nós estamos idolatrando a nós ou as coisas em que nós estamos colocando a nossa confiança. Vocês devem estar lembrados da luta entre Davi e Golias. Qual foi a atitude de Davi diante de Golias ali? Eu acho interessante, eu estava passando uma vez em Campina, eu acho que essa placa ainda deve estar lá. Mas tem uma placa numa dessas igrejas, eu não vou dizer o nome, mas numa dessas igrejas tem uma placa lá. Se Davi soubesse jiu-jitsu, ele não teria usado a pedra. Eles colocaram ali a confiança na técnica da luta. Mas lembrem-se que Davi, quando foi lutar com Golias, a sua confiança não estava naquilo que ele possuía. Ele pegou ali 5 pedras. Ele teve a oportunidade de ter uma armadura, de ter uma espada. E lembre-se que ele se desfez da armadura que ele fez. Ele foi ali, a forma como ele foi se apresentar diante de Golias, era fácil de Golias acertá-lo e tirar a sua vida rapidamente. Mas ele apareceu diante de Golias apenas com uma funda e uma pedra, porque a sua confiança não estava nas armas que ele tinha. A sua confiança estava no Senhor. É isso que Davi vai refletir no seu próprio Salmo, Salmo 20, versículo 7. Ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Isso mesmo, Jane. Eu venho em nome do Senhor, exatamente. Lembre-se aqui da corrida de obstáculos. Vocês com certeza já devem ter visto uma corrida de obstáculos. Veja que o atleta, quando ele está ali, diante, a postos para iniciar aquela corrida, ele não se angustia ali, ele não olha ali para aqueles obstáculos e diz, rapaz, será que eu vou conseguir pular? Será que eu vou conseguir saltar? De forma nenhuma. O atleta, ele teve uma vida de preparo para quando chegar diante daqueles obstáculos, ele conseguir alcançá-los. A confiança daquele atleta estava no preparo que ele teve. A confiança de Davi não estava no preparo que ele teve, estava no Deus que ele tinha. E é esse Deus que nós confiamos. É nele que nós vamos ter a nossa confiança. E diante disso, os obstáculos que vêm diante de nós, eles não devem servir para nos desencorajar. Mas quando os obstáculos eles vêm diante de nós devemos olhar para eles, e como diz uma frase que é muito costumeira, principalmente nas redes sociais, nós devemos olhar para eles e dizer que nós não temos um grande obstáculo, mas que nós temos um grande Deus. E é Ele que vai nos ajudar a ultrapassar esses obstáculos. E além de confiar plenamente no Senhor, para manifestar uma vida de alegria, nós devemos ter devoção a Deus. Devemos aprender a ser piedosos. E essa parece ser uma palavra que tem se perdido muito hoje em dia. E eu digo isso até, às vezes, por um contexto que nós vivemos, que algumas igrejas levam a um determinado extremo, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, que acabam distorcendo o que é uma vida de piedade.
Mas uma vida de piedade, em linhas gerais, é uma vida de intimidade com o Senhor. Eu lembro aqui essa palavra devoção. Nós escutamos muito isso no próprio meio do catolicismo, né? Eu sou devoto de Maria, né? Dizem. Sou devoto de Santo Fulano de Tal. E veja que muitos exercem essa devoção de uma forma intensa, né? De se ajoelhar, de clamar a Ele. Veja, a devoção é algo que compete ao cristão. Há uma certa distorção quando nós levamos para esse âmbito, mas a devoção ela é ensinada na Bíblia. Nós devemos ser devotos do nosso Senhor Jesus Cristo. Devoção é uma vida de piedade, devoção é uma vida de intimidade com o Senhor. Se essas pessoas elas têm tanta motivação para ser devotos de madeiras ou de gessos que nada podem fazer por elas, nós muito mais devemos ter coragem e ânsia por ser devotos e nos ajoelharmos perante o nosso Deus, que não precisa de nenhum tipo de imagem para representá-lo. Nós sabemos muito bem como é que uma vida de intimidade ela transforma nossos relacionamentos. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais o seu relacionamento ele tem significado. Eu não estou vendo todos que estão aqui, mas para aqueles que são casados, vocês sabem como uma vida de conhecimento da outra pessoa, de relacionamento, ela tem significado. E essa deve ser a mesma postura com o Senhor. Para termos um significado cada dia maior com o nosso Senhor, nós devemos buscar essa devoção, essa intimidade com Ele. O problema que acontece é que, em sua maioria, as pessoas buscam o que Deus ele pode dar, mas não a relação com Ele. É como aquelas relações que nós vemos muito, às vezes, passando na televisão, não apenas em filmes, na vida real, de pais que se relacionam com seus filhos apenas por meio das posses. Dizem que apenas o fato de dar o sustento deles a cada dia já é o suficiente. Passam o dia nos seus trabalhos e chegam em casa à noite e muitas vezes os filhos estão dormindo e eles não têm intimidade com o Senhor. Isso se revela até no nosso contexto que estamos vivendo, que nós temos visto como várias famílias e vários casais, eles têm sido prejudicados porque agora as famílias estão começando a viver constantemente juntos e muitas famílias que não tinham essa relação não estão sabendo administrar esses relacionamentos, porque tinham uma vida desse tipo. Nós devemos ter essa intimidade com o Senhor, meus irmãos. Devemos nos relacionar com Ele. Ter uma vida de devoção, ter uma vida de intimidade. É isso que vai nos levar à alegria. É isso que vai tirar de nós a nossa angústia, o nosso desespero, as nossas tristezas. Claro que feridas podem ficar, as marcas elas ficam, os sinais elas podem até ficar. Mas nós teremos a vida de alegria no Senhor, se nós tivermos apego para com Ele. Aqui não há tempo, mas eu poderia citar muitos e muitos homens durante a história que tinham uma vida de depressão profunda, mas no Senhor depositaram a sua confiança. E mesmo com essas marcas em suas vidas, eles conseguiram superar esse obstáculo e manter a sua vida de alegria no Senhor. Mesmo com esses picos de depressão e tristeza, a sua vida ela pode ser marcada por uma vida de alegria. Esse relacionamento ele não vai se dar, meus irmãos, num passe de mágica. Não é quando eu terminar esse estudo, simplesmente por meio de uma oração que eu vou fazer, você já vai terminar aqui e vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa feliz. Vai tirar talvez pensamentos depressivos que você tem. Eu não conheço o contexto de ninguém aqui. Mas não é simplesmente assim. Você precisa lutar contra o seu pecado. Você precisa de uma vida de devoção. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa tirar a ingratidão da sua vida. Você precisa lutar com todo o seu empenho para transformar a sua vida em uma vida
de alegria. Eu lembro, eu já estou caminhando aqui para o final, eu lembro de uma história bem interessante, claro que isso é uma história fictícia, mas eu lembro de uma história de que um jovem, ele conhecia um certo sábio e ele queria ter a mesma intimidade com Deus que esse sábio tinha. Esse jovem, ele vai até esse sábio, sobe a montanha, gasta, se esforça para chegar até lá, e quando ele chega lá perto desse sábio, ele pergunta: como é que eu faço para ter essa intimidade, essa espiritualidade que você tem com o Senhor? Esse sábio, ele se mantém calado. Ele caminha, num gesto chama para que esse jovem o acompanhe. Ele desce aquela montanha, vai até um rio, e o jovem sem entender, e ele, sábio, entra no rio, esse jovem entra junto, então o sábio fica diante dele, ficam ali diante um para o outro, e quando é de repente, esse sábio pega a cabeça do jovem e mergulha na água, e esse jovem começa a se debater, ele tira a cabeça do jovem da água, depois ele coloca uma segunda vez, depois coloca uma terceira vez, o jovem, ele fica ali indignado, e de repente ele pergunta: mas por que você está fazendo isso? E nessa hora o sábio fala: no momento em que você buscar ao Senhor, através da sua palavra, com toda a intensidade, da mesma forma como você buscou o ar para respirar quando você estava precisando, você terá essa intimidade com o Senhor. Meus irmãos, caminhando aqui para o final, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a sua vida diante dessa lição. Você tem experimentado a verdadeira alegria? Você é uma pessoa feliz? Reflita sobre o que tem roubado essa alegria de você. Veja que nós temos ladrões que podem vir por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, por meio de bens materiais, tantas coisas que nós podem arrancar de nós. O pecado, a ingratidão, a incredulidade, a impiedade. E diante de tudo isso, essa lição, ela deve promover em você uma atitude de oração, de busca. Lembre-se que o próprio Cristo nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E se você buscar ao Senhor, Ele lhe dará. Mas lembre-se, Ele não lhe dará aquilo que você quer, Ele lhe dará aquilo que você precisa. Peça que Ele restitua a sua alegria. Peça que Ele renova a sua alma. A alegria vem quando você reconhecer o seu pecado. Quando você começar a agradecer mais do que reclamar. Quando você começar a ter uma vida de devoção ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus ensina, lá em Deuteronômio 6,5, e isso é repetido várias e várias vezes na Bíblia: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu não sei, meus irmãos, o contexto em que você vive, eu sei o contexto geral, que todos nós estamos vivendo, estamos sofrendo com isso. Eu não sei se talvez você seja uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem semeado a tristeza no seu coração. Se talvez você tenha perdido algo ou alguém, seja um emprego, ou seja uma pessoa querida, e você precise renovar a sua alegria. Eu sei que o nosso Senhor, Ele estipulou esse dia para falar sobre esse tema, sobre esses dois temas. Eu sei que todos vocês que entraram aqui certamente foram motivados não por mim, não pela igreja, nem pelo pastor Freitas, nem por qualquer outro pregador de renome ou não que tenha por aí. Mas vocês foram motivados pelo próprio Senhor para ouvir a sua voz. E cabe a você
também fazer a sua parte. Existe a soberania de Deus e existe também a responsabilidade humana. Que Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida diante do estudo que nós tivemos. Não sai agora, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Eu vi aqui muitas mensagens, né? Os irmãos estão aqui conversando bastante entre si, talvez conhecidos, pessoas que não participam da igreja. Muito feliz, né? Isso tem trazido a alegria, né, ao meu coração e certamente ao coração do nosso pastor. Bem-vindos todos vocês. Quem não é da nossa igreja, se for possível, pode colocar de onde é, se é de Recife, se é de alguma outra igreja ou não precisa estar isso. Se é de Recife, se ficou alguma dúvida, coloque sua pergunta aí embaixo, alguma coisa que queira contribuir, pode colocar que eu estarei lendo, né, pelo menos mais uns 5 minutos aí, antes de nós terminarmos essa transmissão. Eu sei, Jana, eu sei que você estava atenta. Eu sei muito bem. A bênção de Deus. Deus abençoe sua vida, Jana. Deus abençoe sua vida e todos os irmãos que estão presentes. Né? Tá perdoada, tá desculpada também, viu? Da mesma forma que você me desculpou por eu ter esquecido aqui o carregador e sair, você tá desculpada também. Alguma dúvida, meus irmãos, minhas irmãs, algo que queiram perguntar aí pelo chat, podem ficar à vontade. Amém. Eu acredito que não esteja tendo nenhuma dúvida. Eu sei que tem um sinalzinho aqui na webcam, não sei o que é. Não sei se alguém tentou. Não, que é outra coisa. Amém. Então eu vou orar encerrando esse momento. Né? Eu acredito que não tenha restado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, nós... Amém. Eu estou feliz também por todas elas. Convide-as a mais vezes. Nós temos o canal aí da nossa igreja, né? Igreja Presbiteriana de Jardim São Paulo, em Recife. Nós temos o canal aqui no Instagram, que eu usei por ser mais viável, mais fácil, devido ao nosso contexto no YouTube ia dar muita dificuldade para a gente poder transmitir. Mas também nós temos algumas mensagens lá no nosso canal. As mensagens do pastor Freitas, mensagens também da minha parte. Deus tem me dado essas oportunidades. Eu agradeço mais uma vez a pessoa do conselho, né, a pessoa do pastor Freitas que me convidou. Grato, Poli, que Deus ele tenha sido glorificado por essa manhã. Obrigado, Mônica, também, né, que Deus também abençoe a sua vida. Vamos orar, encerrando esse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos nos despedir. Monteiro, Paraíba, São Paulo, Recife. São 4 locais, né? Tem gente de São Paulo, muito bem. Glória a Deus, bem-vindos todos vocês, mesmo de longe. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Helder, geralmente me chamam de seminarista Helder. Eu sou seminarista aqui no Seminário Presbiteriano do Norte. Normalmente estou transmitindo daqui, que eu resido no seminário. Sou casado, pai de 3 filhos, lindos como pai. Marido de uma esposa maravilhosa, que também estava aqui participando das nossas transmissões. Estou auxiliando na Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo. Deus me deu essa graça. E também a pessoa do pastor Edivaldo Freitas. Nós estamos, então, podemos dizer, pastoreando essa Igreja do Senhor. E estejam convidados também para participarem de vários momentos também na nossa igreja. Fiquem à vontade. Amém? E se por acaso alguém de Recife, como eu vi aqui, ou passarem por aqui, estão convidados para participar da nossa igreja, se ela também estiver aberta. Né? Vamos orar então, para encerrar esse momento. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nessa manhã. Muito obrigado pelo conforto, pelo consolo em nossos corações, pela alegria que tens trazido em nós em tratar desse tema, pelos conselhos que tens nos dado por meio da Tua palavra, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá por meio de tantos meios virtuais que nós temos em podermos ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigado pela presença de
dos vários irmãos e irmãs que participaram dessa live nessa manhã, e que certamente muitos também que vão ouvir depois, vão ouvir e ver essa live, Senhor. Abençoa, eu peço a Ti, Senhor, que Tu abençoes a vida de cada um. Eu não sei de suas dificuldades, mas Tu, Senhor, certamente conheces o íntimo do coração de cada um. Tu sabes das dificuldades, dos problemas que cada um tem passado, assim também como das alegrias que alguns têm manifestado. E a única coisa que nós podemos pedir, Senhor, é que Tu estejas constantemente com cada um de nós, com cada um deles, derramando das Tuas bênçãos, da Tua graça e do Seu favor. Tem, Senhor, misericórdia de cada um. Derrama, Senhor, a Tua graça e os Teus benefícios sobre a vida de cada um que está aqui presente. Senhor Deus e Pai, continua nos orientando nesse dia, nos direciona, nos ajuda também, Senhor, promovendo em nós o desejo de ainda mais ouvirmos a Tua palavra nesse dia do Senhor. Nos traz mais uma vez, mesmo que por meio de redes sociais, ao nosso culto vespertino, que será trazido à noite, às 19 horas, por meio do pastor Edivaldo Freitas. Abençoa a sua vida, a vida de sua família. Fala por meio do Teu servo também logo mais à noite, que nós possamos nos unir em louvor e adoração nesse momento. É dessa forma que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos e minhas irmãs, para todos vocês. Logo mais à noite, eu acredito que o pastor colocará às 19 horas, ele colocou no boletim o nosso culto noturno. Se possível, todos vocês que estavam presentes, façam presentes à noite para ouvir a voz de nosso Senhor. Ele certamente tem uma mensagem aos seus corações. Compartilhem esse link para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que eles possam ouvir a mensagem do nosso Senhor. Um abraço forte a todos vocês, muito obrigado pela presença e que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.